Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Caravana do Evangelho, porque aqui nós falamos que realmente é uma caravana, porque hoje a gente tem a Thaís, tem eu, o Gerson, a Suzelei, a Cleide, o Noah, a Cláudia, a Fabiana, o Wagner, o Vanderlei, o Joaquim, a Maria Kobayashi, o Enio e a Sofia, que está acabando de entrar aqui. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui reunidos para mais um Evangelho de hoje e pedimos também para que vocês compartilhem, vocês que nos acompanham pelo canal do YouTube do CEF, pelo Facebook, compartilhe com mais corações os ensinos de Jesus. Assim, todos nós auxiliamos a todos fazer o Evangelho no lar com a caravana. Não esqueçam de colocar as águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso Evangelho. Nosso Evangelho é sequencial, porque nós já fazemos um estudo e fazemos a iluminação dos nossos lares. E hoje a Fabiana trouxe para nós uma leitura inicial. Pode ser agora, Fabi? Boa noite a todos. Vamos iniciando o nosso Evangelho no Lar, com a leitura do livro Pão Nosso. 61, Homem com Jesus. Com Jesus, erga-se o homem da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora, que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Muito lindo, obrigada, Fabi. E a Suzelei vai fazer a prece inicial para nós, né, Suzelei? Sim, então boa noite a todos. Vamos relaxando, acalmando nossa mente, relaxando nosso corpo físico, deixando nossos problemas de lado. Vamos nos serenando, nos elevando até os nossos mentores individuais, a espiritualidade amiga que está sempre conosco no nosso Evangelho, nos elevando com eles, vamos até as esferas do anjo Ismael, o anjo dourado, que nos abençoa, nos acolhe, e nos elevando mais ainda, chegamos até a nossa mãe, a nossa querida mãezinha, Maria de Nazaré. Junto a ela, ela nos abraça, nos acolhe, nos envolve em seu manto de luz, de amor,
ela que conhece os nossos segredos mais profundos, mais íntimos. Ela vai então nos preparando e vai nos levando até seu Filho, o nosso amado Jesus. Diante de Jesus, ajoelhados espiritualmente, vamos agradecendo pelo seu Evangelho, por tudo que já aprendemos, por aquilo que ainda vamos aprender, prometendo a Ele não estacionar, seguir sempre em frente, com a sua força, com a sua luz. Mestre Jesus, sê conosco hoje e sempre. E Jesus nos leva até Deus. Diante de Deus, ajoelhados espiritualmente, vamos agradecendo por essa encarnação, por esse momento, por tudo que temos, por tudo que somos. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gerson, vai ler para nós já. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, vamos falar das instruções dos espíritos. Bem e mal sofrer, foi dito pelo espírito Lacordaire, na cidade de Havre, em 1863. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, pois o reino dos céus lhes pertence, não se referia aos que sofrem de maneira geral, pois todos que estão na terra sofrem, quer estejam num trono ou na mais extrema miséria. Mas, infelizmente, poucos sofrem bem, poucos compreendem que são as provas bem suportadas as únicas que podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações, se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas ela por si só não é suficiente. É preciso que esteja apoiado sobre uma fé ardente na bondade de Deus. Tendes muitas vezes ouvido que ele não põe um fardo pesado nos ombros, em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais magnífica quanto mais penosa houver sido a aflição. Mas é preciso merecer esta recompensa, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente de batalha não está satisfeito, pois o repouso do acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede, então, como militar, e não aspireis a um repouso no qual vosso corpo se enfraqueceria e entorpeceria a vossa alma. Estejais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, para que as quais, muitas vezes, é preciso mais coragem que num combate sangrento, pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo se curvará ante o impacto de um padecimento mortal. O homem não recebe nenhuma recompensa por esse tipo de coragem, mas Deus lhe reserva o seu galardão em um lugar glorioso. Quando um sofrimento ou contrariedade vos atingir,
tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando conseguirdes dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode, por conseguinte, ser traduzido assim: felizes aqueles que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua determinação, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Sabe o que me lembrou aqui essa leitura? A história de José do Egito e do próprio Josué. Quem conhece a história, quem teve a oportunidade de ver a história os 10 mandamentos, Os 10 né, e a Terra mandamentos, Prometida, me veio a história de José em mente. Esse paralelo que faz com o militar também fica bem claro, né, que você só conquista, a conquista só vem através de uma luta, de uma batalha, né? Se você ficar sentado embaixo de uma árvore, não vai acontecer nada. Se sua vida for só sombra e água fresca, não vai acontecer nada com você. Você deu um ótimo exemplo, porque José do Egito, ele foi um grande exemplo para nós, porque aí a gente vê que o sofrimento por si só não vai purificar ninguém, né? Mas é como sofrer e como ele sofreu, né? E ele sofreu com resignação, com fé, ele confiava em Deus, tanto que ele teve, né, um final ali glorioso. Demorou muito tempo, né? Era até triste de ver, mas quem não assistiu vale muito a pena assistir. A gente assistiu, né, Gerson, a série. Vale muito a pena ver a história dele, né? E a gente fez esse acompanhamento também aí pela Bíblia. Lembrando que nós estamos aí no capítulo 5, que é um dos maiores capítulos do Evangelho, e hoje a gente começou as instruções dos Espíritos, porque primeiro Kardec, ele coloca os textos bíblicos, depois ele traz explicações para nós, e ele trouxe bastante explicação, e hoje nós começamos aqui as instruções dos Espíritos, que é bem mal sofrer, né? E depois a gente vai ver que vai vir mais instruções dos Espíritos, porque é um capítulo longo, mas que faz a gente refletir bastante. Esse bem e mal sofrer, a gente já vinha até falando, né, sobre as aflições, os sofrimentos que passamos. E esse espírito, o Lacordaire, eu fui pesquisar, o nome dele é até grande, ele tem uma história até interessante, esse espírito. O nome dele é Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire. Então, ele nasceu em 1802 e morreu em 1861. E ele, na sua juventude, ele era ateu. E os pais eram religiosos, católicos. E ele foi jurista. E por um determinado problema, ele pegou e abandonou a carreira de jurista. E ele foi para um seminário, foi lecionar, e ele viu também que ele se decepcionou um pouco, porque ele viu que os alunos não estavam muito ligados à religiosidade, e ele foi mais para essa linha. Então, tanto que ele foi para a Catedral de Notre Dame e ele fazia, né, as suas orações, as suas pregações, e ele era tão bom nisso que ele atraía várias pessoas. E foi bem na época ali das revoluções. E você vê como ele era ateu na juventude, olha a mudança que ele teve, porque nessa época de revoluções ele considerava não ser possível estabelecer uma ordem social sem a presença de Deus, né? Então, essa história dele, que não é possível sem a presença de Deus, a gente pode colocar no nosso próprio capítulo que nós estamos estudando, né? Quando a gente passa por uma aflição, se eu Meire, não colocar
Deus, fé em Deus e acreditar, confiar, pedir, né, e orar, vai ficar mais difícil. E assim como ele falou também, achei muito interessante que a prece é um apoio para a alma, mas não só a prece, a gente tem que confiar em Deus, né? A gente tem que permanecer na fé, porque por muitas vezes a gente fala das aflições, mas aí vira a página 2 e a gente fala assim, eu vou abandonar tudo, né? Mas somos humanos. E eu digo ainda mais que além da fé, a gente toma atitudes, porque é isso que Jesus espera de nós, né? Que a gente não fique ali sentado, tá bom, legal, eu vou sofrer, mas é para minha evolução. E ficar sentado ali esperando? Não, né? Como Jesus sempre fala, levanta-te e anda-te, né? Então vamos fazer a nossa parte. Então, a gente tomar atitudes, mas até antes de tomar atitudes, se centrar em prece. Porque quando a gente faz aquela prece sentida, os amigos espirituais, eles vão sempre nos direcionar para aquele caminho. Vai vir, né, as soluções ali para aquilo que estamos passando. E sempre vem, né, gente? O tempo e a paciência são excelentes aí nessa parte. Mas eu vi que você quer falar, né, Suzilens? Seu microfone está aberto. Não, me chamou a atenção assim, bem-aventurados os aflitos, né? Que deles é o reino dos céus. Então, o pobre, o rico, todos nós temos nossas aflições. E antigamente eu pensava assim, né? Antes de conhecer o Espiritismo. Basta sofrer para ganhar o reino do céu, então. Então, eu sofro, eu passo pelas aflições e vou ganhar o reino do céu. E a gente sabe hoje que não é bem assim, né? No mundo, todos temos aflições, mas o que mais importa é a maneira com que nós vamos passar por essas aflições. Então, quando você não reclama, quando você se resigna, né? Quando você aceita, quando você tem a coragem para enfrentar, que nem você estava colocando, aí sim você poderá ganhar os reinos dos céus, né? Então ele coloca, eu fui mais forte. Por que eu fui o mais forte? Porque eu enfrentei, eu dominei a cólera, a impaciência, o desespero, né? Então fui o mais forte. E ele coloca, ele termina aqui, né, dizendo como pode ser traduzida essa bem-aventurança, né? Na oportunidade de provar a fé, a firmeza, a perseverança, a submissão à vontade de Deus. Então, não adianta a gente reclamar, por que Deus? Por que eu? Né? Então, nós temos que aceitar a vontade de Deus em primeiro lugar. Todos passamos por aflições, mas cada um vai ter a sua cruz na sua altura. Não adianta, né? Cada um tem a sua. Se você tentar trocar a cruz, né? Tem aquela história que pediram para Jesus, né? Que trocasse a cruz. E Jesus falou, tudo bem. Colocou a senhora, né? Num quarto onde havia muitas cruzes. Ele escolheu a que era dela, né? Então, eu lembrei disso também. É bem assim, é importante isso que você falou e lembrar, porque o próprio Espírito ele veio falar aqui, né, que os fardos são proporcionais, né, às forças. E por que são proporcionais? Porque a lei divina não é aquela olho por olho e dente por dente, né? Não é de vingança, e sim de de libertação do espírito, das nossas mazelas, né, espirituais. Então, quando a gente passa, e olha a frase que Lacordaire deixou, né, como você falou, fui o mais forte. Olha que força que tem essa pequena frase, né? Eu fui mais forte. Então, eu passei, eu venci essa aflição. É isso que ele quer, né? Também gostaria de externar suas reflexões.
Como a gente fala, né? Deus, ele dá o frio conforme a cada coberta. E lembrando também que nada que passamos aqui em provas e expiações não é nada diferente do que foi planejado antes de Uhum. nós virmos para cá. Isso mesmo. Então, olha só, né? Quanta reflexão a gente pode fazer desse texto de hoje. Então, para agradecer, agora a Thaís, ela vai fazer a nossa vibração final, a nossa prece final, com a fluidificação de nossas águas. Quem não pegou, corre lá e pega. Isso mesmo, vamos todo mundo pegando as águas. Isso aí. Eu peço desculpa que se tiver algum barulhinho indesejado, é o meu cachorrinho que está aqui do lado, fazendo arte. Não estou te ouvindo. Aí é um barulhinho desejável. Ele faz arte. Então, vamos todos nos sentar confortavelmente, fechar os nossos olhos, nos conectando com o nosso anjo da guarda, o nosso amigo que está conosco em todas as horas. Vamos aproveitando esse momento, primeiramente para agradecer por podermos estar mais uma vez todos reunidos. E vamos vibrar pelo nosso planeta Terra. Estamos às vésperas de eleições aqui no Brasil. Então, vamos vibrar pelo planeta Terra como um todo, vibrando por todas as nações, vibrando por todos os líderes políticos, líderes das nações econômicas. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, em especial, vibrando por cada cidadão, vibrando em especial para que possamos votar conscientemente neste domingo e que a espiritualidade se encarregue de trazer aquilo que for melhor para o nosso Brasil, para o nosso momento, para a nossa evolução. Vamos vibrando pelos doentes, vamos vibrando por aqueles que se encontram encarcerados, em asilos, por aqueles que se encontram tristes, depressivos dentro de suas próprias casas. Vamos vibrando pelo nosso bairro, pela nossa vizinhança. Vamos vibrando também pela nossa casa, pelo nosso lar, por todas as pessoas que habitam aqui na nossa casa, dentro dos nossos lares, pedindo para a espiritualidade para que sempre haja compreensão, para que sempre haja comunicação, para que sempre haja paz dentro das nossas casas. E nesse momento podemos visualizar Jesus adentrando na porta da frente da nossa casa, com toda a espiritualidade, trazendo muita luz, trazendo muita paz para o nosso lar, trazendo harmonia, trazendo paz para os nossos corações. E vamos vibrar também por nós mesmos, pedindo paz, pedindo harmonia, pedindo paz para o nosso coração, para a nossa mente, e muita sabedoria. E que a espiritualidade possa colocar em nossas águas, neste momento, o remédio necessário para a nossa cura física, mental e espiritual. Que essa água venha a ser uma noite de sono tranquilo para aqueles que precisam, venha a ser um bálsamo para as dores, para aqueles que necessitam, venha a ser também um refresco para as nossas plantinhas ou para os nossos animais. Que essa água venha a trazer tudo aquilo que nós necessitamos neste momento. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada.